Pela primeira vez, a Amazônia será palco da COP, evento global para discussões e decisões ambientais e de metas climáticas. No episódio de hoje, você entende a importância da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Qual a importância da COP30 para o Brasil e para o mundo? E o que está em jogo nessa edição da conferência? Quem nos explica é a Verônica Goizueta, professora de jornalismo da SPM São Paulo, e o Demétrio Cesário Pereira, professor de Relações Internacionais da SPM. Sejam muito bem-vindos ao Primeira Jornada, gente. Obrigado, Zá. Obrigada, Zá. Vamos falar sobre a COP30. Acho que tem muitas dúvidas de quem está ouvindo a gente para entender inicialmente, o que é isso? Qual o principal objetivo dessa Conferência Climática da ONU? A COP é uma reunião, é uma conferência que acontece todo ano, que é promovida pela ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas e é um organismo multilateral, né? Que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para tentar contribuir, né, a acordos, negociações que eram importantes para o planeta, para as sociedades do planeta de uma forma geral, né? E a partir de pesquisas e da ciência, a ONU percebeu, né, confirmou que estávamos tendo um problema climático no aquecimento e que esse aquecimento estava trazendo alguns transtornos, né, e uma série de eventos, catástrofes, enfim, que isso, se não fosse cuidado, poderia se tornar um grande problema. Há 30 conferências, a ONU vem reunindo, né, as vozes tanto de cientistas, sociedade civil, pesquisadores, governos, né, para discutir essa questão, porque é uma questão planetária que depende de todo mundo. Não é apenas de um país, não é apenas de um setor, é uma questão que envolve o planeta. E a partir dessas discussões, então, tem se buscado achar alguns caminhos, os pesquisadores têm feito propostas, e todo ano se faz um debate e uma negociação. Essas negociações, elas são um pouco complicadas, porque elas envolvem governos, interesses, setores econômicos, né? E questões ideológicas também, né? Porque hoje, ao longo do tempo, a gente também tem tido gente que não acredita, ou que diz que isso é uma questão que não é relevante, que não importa, que não interessa. Então, temos toda essa discussão. E o fato é que, enquanto essas discussões acontecem, a gente de fato está tendo uma crise climática. Mas se não fossem essas conferências, eu acho que o cenário seria bem mais complexo, bem mais difícil. A gente tem uma dificuldade, mas a gente tem um espaço para discussão, para conversas, que é esse espaço da COP. Então, a COP representa esse lugar onde se negociam esses acordos. Nos últimos tempos, esses acordos têm sido um pouco mais rápidos, né? Porque a gente passou anos até conseguir um acordo de Paris, mesmo assim com alguns países não concordando, etc. Mas tudo demorava mais um pouco. Hoje, por conta do aquecimento acontecendo de fato, né? Cada vez de uma forma mais perigosa, né? Então, essas discussões têm tentado avançar um pouco mais rápido, ao mesmo tempo que a gente tem tido uma corrente, né, ideológica, como eu estava comentando, que é contra isso e que quer, inclusive, que não tenha essa discussão, que não tenha organizações multilaterais. Então, é um pouco complicado, né, Demétrios? Eu posso complementar um pouquinho. Complementando a Verônica, é isso mesmo, concordo plenamente com ela, né? Posso detalhar um pouco essa questão, né? Então, como ela falou, é uma reunião, né, organizada pela ONU, né? E o nome COP, talvez, né? É Conference of the Parties, que é Conferência das Partes. Quais partes seriam essas, né? São os países que assinaram a Convenção de Mudanças Climáticas, Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que foi resultado da ECO 92, ou Rio 92, que foi digamos assim, a COP 0. Eu apelidei de COP 0, né? Que foi a primeira conferência que deu origem aí a COP 1, 2, 3, agora estamos na 30, né? Então, essa conferência ocorreu no Rio de Janeiro e
tivemos como principal resultado, tivemos vários resultados, na verdade, né? Então, um pouco tempo depois foi assinada essa Convenção de Mudanças Climáticas, Convenção Quadro, e ela é muito genérica. E assim, claro, são várias causas do aquecimento global, das mudanças climáticas, mas talvez uma das principais seja a emissão dos gases de efeito estufa, que seria a emissão de carbono, né, resumindo, né? Então, mais ou menos anualmente, foram organizadas lá COP1, 2, 3, para detalhar essa Convenção Quadro, que é um tratado internacional assinado aí por quase 200 países. Então, há um detalhamento progressivo para que a gente tente frear essa emissão dos gases de efeito estufa, especialmente do carbono. Então, a ideia básica é mais ou menos essa, né? E é que a cada ano a gente consiga novas ideias, novas maneiras de frear o aquecimento global, as mudanças climáticas. É mais ou menos essa ideia que foi permeando até chegar nos dias de hoje, né? E o interessante é isso, né? Que a COP0 foi no Brasil e agora está sendo a COP30 no Brasil. Então, acho que é interessante a gente também refletir um pouco sobre isso, como isso foi ocorrendo. No meio do caminho, talvez as duas principais, a Verônica já mencionou, o Acordo de Paris, que foi o último acordo mais importante, e também talvez o Protocolo de Quioto, mas que não está mais em vigor. Então, são também 2 tratados internacionais que detalharam essa convenção quadro aí, que deu origem às COPs, né? Então, as COPs, elas foram organizadas a partir, né, dessa ideia de rediscutir a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que teve origem lá na ECO 92. Então, em resumo, é mais ou menos isso, assim, para a gente tentar entender a importância de uma COP, né? Até trazer esse ponto, Demetrios, acho que a Verônica também trouxe um pouquinho sobre essa questão da diferença, né? Do que a gente tem de diferente hoje para essa COP30. Acho que tem muito a ver com isso que vocês falaram, de uma evolução, né? A partir do momento que você faz várias vezes, você vai tendo novas ideias, novos projetos, novos olhares, né? E acho que o momento que a gente está, como a Verônica falou, as decisões são tomadas de forma mais rápida também hoje em dia, né? Precisam, a urgência é maior, talvez, né? Qual que vocês acham que é a importância do Brasil sediar essa conferência? Sediou na COP0, agora está na COP30 novamente. O que um país sede tem que fazer? O que o Brasil representa dentro dessa estrutura toda? Eu posso falar um pouco do que o Brasil representa, né? O Brasil é um país importante na diplomacia internacional, né? Com muito prestígio na diplomacia internacional também. E como o Demetrios contava, né? Foi a sede da primeira conferência, desse primeiro esforço por fazer esses eventos. E neste momento, o Brasil também está fazendo um esforço muito importante, assim, tem uma organização que foi definida, né, para este evento, né, com o embaixador Correia do Lago, toda uma série de grandes nomes, né, ligados à diplomacia e às questões ambientais no país, que são referência. O Brasil é um país, por exemplo, que tem um Ministério do Meio Ambiente liderado por uma ambientalista que tem muito prestígio também no mundo, que é a Marina Silva. É um país que tem um Ministério dos Povos Indígenas, que é uma coisa, né, que também é meio essencial. E que não acontece pelo mundo, mas que é muito interessante que aconteça no Brasil. Quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de povos originários, e o mundo tem povos originários no Canadá, na Europa, há povos originários em todo lugar. Mas os povos originários que estão aí ainda resistindo, no Brasil tem uma presença muito grande, né? Na América do Sul. Então, o Brasil é muito importante nesse sentido também de ter uma população indígena importante, uma população originária, mas também de ter uma floresta. É um dos países, né, que tem essa floresta, que é a Amazônia no seu território, né? Então, a Amazônia ela fica na América do Sul, mas o Brasil tem uma boa parte desse território, né, dessa floresta. Então, uma das questões que a gente discute bastante é como preservar essa floresta, porque essa é uma das últimas florestas que restam no planeta. E é a maior floresta que temos. Então, a gente tem florestas tropicais, aliás, definindo essa floresta, né? Esta é uma floresta tropical, e temos 3 florestas tropicais no planeta. Uma na África, no Congo, na região do Congo, outra no Sudeste Asiático e a outra fica na América do Sul e é a Amazônia, né? E é a maior de todas. Então, essa floresta, se até como eu falei das questões ideológicas, né? Ela também enfrenta, de certa forma, uma perseguição, assim como os povos que moram nela. Nesses interesses econômicos dos quais a gente fala, há um interesse de explorar essa floresta sem muita regulação. Então, a gente tem visto avanços assim, de grupos de setores econômicos muito alinhados na política, no Congresso, etc., que
brigam e disputam esse território, né, para a exploração. E exploração de minérios, exploração de muitas riquezas que tem nesse território. Esse território sendo explorado e essa floresta se acabando, a gente tem um risco muito maior de problemas ambientais, né? Hoje tinha até um comentário do Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas desse grupo de cientistas em que a ONU se respalda para as COPs, e ele falava que, por exemplo, se a gente não tiver floresta, a gente não tem rios voadores, que é justamente a água que circula pela América do Sul e que favorece a uma melhora do clima, uma contenção desse aquecimento, né? Então, assim, é bem importante. E o Brasil tem, né, o Estado brasileiro tem uma consciência sobre isso, né? Então, acho que foi uma decisão estratégica trazer esse evento aqui no Brasil, né? Fazer esse evento na Amazônia. É um evento de grandes proporções, é um evento que a gente está vendo que é difícil, né, de sediar na Amazônia, porque vem muita gente nesse evento. É, né? Um ponto esse, né, Verônica? Porque eu acho que quem está lá tem um olhar um pouco diferente da COP, né? Então, os paraenses falam que eles recebem 1 milhão de pessoas, e de fato isso acontece, né, no Círio de Nazaré, que vai ser agora em outubro. Então, eles não teriam, na verdade, problema, né, mas é que teve aquelas questões de especulação, teve um monte de questões. Mas, mesmo assim, tem uma boa parte também dos paraenses que estão recebendo as pessoas e dando um jeito de apoiar, né? Eu mesma vou ficar na casa de paraenses que me ofereceram me hospedar, né? Então, assim, bom, mas isso é outra questão. Falando da questão do Estado brasileiro, né, é uma preocupação que o Brasil sempre teve, né, na sua diplomacia, e eu acho super importante, né, o Brasil como uma referência ambiental no planeta estar sediando esse evento. Demetrios, tem algum ponto para falar sobre a importância ou o papel do Brasil nesse momento de sediar a COP30? Olha, complementando aqui novamente, acho que vou me utilizar talvez de 2 conceitos da área de relações internacionais que acho que não são tão difíceis de entender, né? Por um lado, alguns autores usam um conceito chamado soft power, que é o poder brando. Tem um autor em relações internacionais que chama Joseph Nye. Ele dividiu o poder em 2 grandes tipos, né? O hard power, que é o poder bruto, e o soft power. Hard power é basicamente poder militar. Soft power são outras formas de poder, como o poder cultural, e aí eu incluiria o poder ambiental. Talvez o Brasil seja o ator com o maior poder ambiental do planeta. Então é o ator. É o mais importante, está no topo. Por essas causas que a Verônica já comentou, né? A questão de Amazônia não está só no Brasil, porém a maior parte realmente está, né? Mais de 50%. Então, realmente é um ator ambiental muito importante. A Amazônia é a principal floresta tropical do mundo, então grande parte desse processo de se evitar as mudanças climáticas passa pela preservação da Amazônia. Além disso, o Brasil foi responsável aí pela Rio 92, pela Eco 92, então tem uma tradição diplomática também bastante grande. Mas, por outro lado, né, outro conceito que eu queria trazer aqui é de pária ambiental, né? Pária pode querer dizer, assim, um país que não respeita as regras do sistema internacional, da sociedade internacional, digamos assim, né? Então, a gente fica nessa encruzilhada, né? Então, será que vamos ser, afinal, um modelo, um país que respeita o meio ambiente, vai liderar? Ou, até um tempo atrás, se falava que o Brasil ia ser o pária, ou seja, o país que não respeita o meio ambiente, que não gostaria de sediar uma conferência internacional e que seria responsável, talvez, pela destruição do planeta. A gente sempre está no olho do furacão. Então, isso é algo involuntário. Então, isso faz parte das características, talvez, territoriais brasileiras, o fato de termos a maior parte da Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, então, foi uma decisão governamental, aí, né, do governo Lula, de realmente abraçar a causa, né, nomear a Marina como ministra do Meio Ambiente. Então, já antes de ele tomar posse, ele participou da COP27, se não me engano, no Egito, né? Então já anunciou, o Brasil está de volta, iremos organizar a conferência, né, de mudanças climáticas, a COP30, vai ser em Belém, vai ser na Amazônia pela primeira vez na história. Então, primeira vez na história que vai ser uma COP na Amazônia. O que foi anunciado é que as pessoas falam da Amazônia, a Amazônia é um dos principais assuntos discutidos e as pessoas não conhecem a Amazônia. Então, essa é um pouco a ideia, né? Por que o Brasil se colocou nessa posição complexa? Aliás, o Brasil sempre vai estar nessa posição complicada, mas o Brasil chamou para si a responsabilidade, resolveu organizar na Amazônia. Então, essas são aí as razões. Se isso foi acertado ou não, a gente vai ver daqui a pouco. E tentando exercer ali o seu
soft power, né, o seu poder ambiental, e que é um poder inigualável, né, não tem outro país no mundo que consiga exercer isso. O Brasil, ao mesmo tempo, também é uma liderança entre os emergentes, né, que também é uma coisa que a gente precisa destacar, assim. E os países emergentes, ou se a gente quiser chamar em desenvolvimento, ou os países mais pobres, ou os países do sul global, são os que pior vão passar essa questão da crise climática. Então, o papel dos emergentes para puxar essas discussões é fundamental. E o Brasil é uma liderança entre esses países. Claro. Se vai ser com a gente que vai acontecer a pior parte da consequência, a gente precisa falar sobre isso, né? Total. E acho que é interessante essa coisa que o Demetrios falou. Se colocar à frente dentro de decisões é algo muito importante, mas que também pode gerar uma exposição aí de muitas coisas. E eu acho que sempre que quando a gente se mexe, né, pensando do micro para o macro, quando a gente se mexe, se movimenta, por mais que de repente aconteça algo que não estava dentro do planejado, a gente fez algo, se movimentou para algo se desenvolver e novas percepções serem criadas, né? Então acho que a gente precisa falar de meio ambiente, da forma que for. Vamos fazer uma pausa agora, gente, no papo, eu volto já já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. A gente está de volta e a gente segue falando sobre a COP30 com a Verônica Goizueta e o Demétrio Cesário Pereira. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam, como a gente estava falando no bloco anterior, né, que é se colocar nessa posição de decisão, de tomar a frente das coisas, pode gerar muitas coisas. Vocês acreditam que dentro dessas discussões, dentro desse momento tão importante, com lideranças, né, conversando sobre o meio ambiente, as soluções concretas são possíveis, eficazes mesmo para combater as mudanças climáticas? Quais os principais desafios para alcançar de fato essas metas? Porque agora a gente vai conversar, vai discutir, vai analisar. E para a gente de fato colocar em prática e conseguir reverter aí um pouquinho dessa situação. Uma das questões nessa COP, que é o que vem sendo um problema nas discussões, é a questão do dinheiro. Então, ninguém quer abrir a mão, né? Os países desenvolvidos especialmente, né? E a gente sabe que essa conta é alta e que dessa conta, para dar certo, os países que são mais desenvolvidos vão ter que colaborar e eles não estão muito abertos. Eles ofereceram alguns valores que ainda não seriam suficientes. Assim, a perspectiva é que provavelmente essa decisão também não sairá agora. Ou quer dizer, poderá haver um avanço, mas talvez não vejamos aquele valor que está sendo esperado, que agora não me lembro exatamente, mas passa de 1 trilhão. E que os países desenvolvidos têm oferecido bem abaixo desse valor. Então, assim, a gente fica pensando assim, será que eles querem mesmo resolver a questão, né? Porque há dinheiro para resolver. Mas, o que acontece? O fato desse evento acontecer no Brasil também traz uma coisa inédita. Os povos que estão na floresta nunca participaram, de fato, numa COP. Então, assim, eles vão, mas eles mandam 2, 3, quem pode ir, porque normalmente esses eventos acontecem muito longe, né? E sempre são passagens e viagens e hospedagens muito caras. Em Belém, a gente estava falando dessa questão da hospedagem que será cara, mas isso também não deixa de acontecer nos outros lugares. Sempre tem uma especulação, os preços são sempre altos, mas pelas distâncias também, as passagens são muito caras. Hoje não, a gente tem populações da Amazônia, e não falo só dos indígenas, falo de quilombolas, de ribeirinhos, pessoas que moram na Amazônia, que vão estar presentes e que eles estão falando que eles vão, assim, vão em grupo, vão acampar, vão estar lá. E eu acho que, assim, é muito difícil você ter uma COP onde a população que vai ser diretamente atingida vai participar dessa forma. Eu acho que talvez não tenhamos visto. Sempre são em cidades, né? Porque quando... Que deveria ser muito comum, né, Verônica? Mas não é. Assim, esses eventos, eles sempre acontecem, por exemplo, todos têm tentado ser inclusivos de alguma forma. Mas, assim, não dá para você ter um evento em Davos, onde eles convidam um monte de liderança indígena, mas é em Davos, né? E a mesma coisa acontece nas COPs, né? Então, assim, vai quem pode.
sempre são nas capitais e tal. Agora não, a gente vai estar numa cidade que realmente está sofrendo com esse aquecimento, né? As cidades amazônicas estão com um calor muito grande, elas estão muito quentes. Eu acabei de voltar de Roraima, assim, não dá para andar, assim, você anda em determinados horários, o resto ninguém faz nada a pé, você não vê as pessoas andando na rua. Então, assim, e quem vai anda de sombrinha, enfim, é uma situação que está bem ruim, e está ruim para as pessoas que estão lá, onde essas pessoas, nem todas moram em Belém, mas elas estão próximas, né? Então elas vão sair dos seus territórios, das suas aldeias, tal, para ir lá para protestar, para exigir. Então, eu acho que talvez nunca tivemos uma pressão social, nunca, porque certamente teremos, né? Eu acho que o grande avanço dessa COP será a possibilidade de ouvir as pessoas que estão sofrendo com essa crise. Complementando então a Verônica, concordo com ela. Eu acho que o grande diferencial que pode levar ações práticas dessa COP é o fato de ela ser organizada na Amazônia. Então, essa proximidade com as pessoas, o próprio fato de ser o Brasil um país em desenvolvimento, que a Verônica já colocou também, essa questão, né, que o Brasil sempre vai ser um protagonista, seja ele o mocinho ou o vilão, né, dessa vez a gente quer ser o mocinho, e também a questão de que dos fundos, né, para os países em desenvolvimento, eu até estava procurando enquanto a Verônica falava, né, existe uma proposta de 125 bilhões de dólares daquele fundo de florestas tropicais. O Brasil já tem o Fundo Amazônia, por exemplo, mas é um fundo nacional, é fundo brasileiro, em que o Brasil recebe ajuda dos países ricos para preservar a Amazônia. Então, talvez expandir esse fundo não só para o Brasil, mas para os países aqui da região, da América do Sul, que, como a gente já colocou, tem a Amazônia também, mas também lá para o Congo, para a Indonésia, e fazer um fundo aí de florestas tropicais. Né? Dentro do princípio, que tem vários princípios que foram negociados ao longo do tempo nesse grande quadro que a gente chama aí de governança ambiental global ou regime climático global, tem vários nomes aí. Mas dentro da governança ambiental global tem o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Ou seja, somos todos responsáveis pelo planeta e pelo meio ambiente, porém a responsabilidade é diferente. Os mais ricos são mais responsáveis que os mais pobres. Então, dentro disso, né, as nossas metas foram diferentes ao longo do tempo, né? Por exemplo, lá em Kyoto, os ricos tinham metas de redução de emissão de carbono. Os países pobres não tinham, o Brasil não tinha. E aí, em Paris, a gente tentou compensar um pouco isso. Agora o Brasil tem lá suas metas, mas mesmo assim são diferenciadas. Então, é tentar trabalhar um pouco nisso, um pouco mais, e tentar ampliar, talvez, esse financiamento, né, não só que o Brasil tenha, mas criar algo um pouco mais internacional, né, um fundo realmente global. Essa seria uma ideia aí que o Brasil já tem experiência nisso, já tem o Fundo Amazônia, e tentar expandir isso. Então, esse seria um exemplo de algo um pouco mais prático que possa surgir aí dessa conferência. Legal, é sempre bom pensar em coisas práticas, né? Porque às vezes a gente fica muito no campo das ideias enquanto o mundo está correndo, enquanto o calor está chegando nesse ponto que a Verônica falou. Então é sempre bom. Até pensando nesse ponto, gente, para quem está ouvindo a gente, esses jovens que estão decidindo o que vão fazer da vida, que estão decidindo como eles enxergam o mundo, qual vocês consideram que é a importância dessa população mais jovem dentro dessas discussões? Porque às vezes essa coisa de ficar alheio, de não entender, é importante a gente desde cedo já entender o que está acontecendo no planeta que você vive. Como vocês acham que eles, a população jovem, pode influenciar, promover mudanças práticas significativas com relação ao clima? Acho que um primeiro passo é se informar e se informar bem, né? Porque eu vejo, e eu falo isso como jornalista, né? A gente percebe que as pessoas leem pouco jornal ou fazem talvez escolhas de se informar por redes sociais, etc. Os jornais foram para as redes sociais, mas a gente tem em rede social muita informação que não necessariamente está garantida, né? Então, saber muito bem as fontes que se escolhem para leitura, né? A internet trouxe uma vantagem que a gente pode ler informações de jornais do mundo inteiro, né? Trouxe mídia independente, que faz outro tipo de reportagem. Então, assim, a gente tem muita informação. Eu acho que estar informados é fundamental. Outro dia falava com jovens sobre uma dessas PLs de desmatamento que tem no Congresso e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, assim, eu falava, gente, mas por que as pessoas não estão acompanhando as notícias, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E, a partir disso, também ter atitudes conscientes, assim, porque independente da carreira que você vai tomar, o rumo que você vai tomar na sua vida, eu acho que não existe mais nenhum trabalho, nenhuma área do conhecimento
pela qual essa questão do clima, do meio ambiente não passe mais, né? Antigamente a gente via uma coisa como o meio ambiente, uma coisa separada, né? E a gente está vendo que cada vez mais a gente tem que ter essa consciência de que isso passa por todas as áreas, né? E eu acho que a gente vai começar a incorporar isso cada vez mais como uma coisa normal. O que é ambiente? Ambiente é isso aqui, onde a gente está, né? Então, ambiente é tudo. Então, como é que a gente vai fazer para cuidar desse ambiente? Isso vai passar por qualquer escolha que a gente faça de trabalho, né? E aí, isso está muito ligado, assim, essa questão do clima e do ambiente, está muito ligado com questões éticas também, né? Então, que são questões que são fundamentais em qualquer área de trabalho, de profissão, de carreira que a gente for tomar. E outra coisa é não desistir, porque assim, eu acho que às vezes a gente fica numa coisa meio de gerações, de quem foi a culpa, e não teve culpa, né? Assim, a gente vem num processo histórico de evolução que aconteceu, né? O mundo foi se movimentando por esse caminho. Eu acho que é preciso agir, né? E eu acho que os jovens têm que se engajar e ter essa força de ação, que, como eu falei, assim, não é necessariamente sair na rua, às vezes pode ser útil, né? Mas se engajar de diferentes formas. Então, assim, você fazendo um programa como este, por exemplo, para discutir esses assuntos, tem muitas formas pelas quais as pessoas podem participar e discutir essas questões, e eu acho que não tem mais como a gente imaginar que não vamos nos engajar nesse assunto, né? Porque independente, assim, a gente está, por exemplo, eu pensava, né, nessa situação da Amazônia com aquele calor, né? E aí as lideranças da COP indo para o evento. Essas lideranças vão andar em carros climatizados, ficar hospedados em hotéis com o ar-condicionado funcionando e tal. Elas provavelmente não terão a vivência, mas assim, é uma questão de consciência. Então, assim, a gente está nesse momento, né, certamente num lugar muito confortável, né, em termos climáticos. Mas a gente precisa pensar no planeta, no todo, né, não que a gente vai se isolar ou que a gente pode se mudar para Marte. Como jovens, eu acho que tem esse papel de pensar nisso, né? Bom, eu falando como professor de Relações Internacionais, falo também para os meus alunos, né? A gente representa o Brasil, especialmente quando a gente está lá fora, né? Então, a gente tem que ter consciência do que é o Brasil também. Então, ir para a Amazônia, conhecer um pouco melhor, que é o que a COP está se propondo, né? Eu vou fazer, então o Brasil falou, vou organizar, né? O Brasil ali vai ser o país presidente, vai presidir a conferência, né? Então, até esqueci de falar, então o país sede da conferência, ele preside aquela conferência. Então, é um papel importante. Então, essa presidência da COP significa também que as pessoas venham conhecer a Amazônia, né? Então, às vezes a gente está aqui no Sudeste, não conheço a Amazônia, então para mim não é importante. Então, é um tema importante para os brasileiros. Então, às vezes a gente, o tema ambiental não é tão importante. Para o brasileiro sempre vai ser. Mas, é claro, para o mundo inteiro é importante, mas para o brasileiro talvez mais ainda, porque quando pensa em meio ambiente, se for para olhar para um país do mundo, vão olhar para a gente. Então, às vezes a gente ignorar um pouco essa importância do meio ambiente é ignorar a nossa própria importância no planeta Terra. Então, é importante para todo mundo, mas esperam mais a gente. E também, claro, como a Verônica falou, né? Tomar atitudes também no nosso dia a dia, discutir. Também a gente colocar em prática isso e a gente influenciar as pessoas no dia a dia, né? Falar, o rapaz do posto ali, vou colocar etanol porque é mais ecológico, e é isso. São escolhas, né, gente? Acho que desde o momento que a gente acorda até quando a gente vai deitar, a gente está fazendo escolhas. E olhar para essas escolhas é interessante. E entender que são escolhas. Senão a gente vai muito com aquele efeito de manada, vai seguindo o dia, não vai olhando muito bem para onde você tá, o que acontece. Tudo que a gente faz é escolha. Bom, gente, a gente agora tem o quadro Dica de Mestre, que a gente gostaria que vocês pudessem pensar em alguma dica para quem está ouvindo a gente. Dicas que, se vocês recebessem lá no começo da carreira profissional de vocês, das escolhas iniciais, se pudesse ter ajudado assim vocês, alguma dica de ouro nesse momento. Sei lá, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou é fazer direito o meu trabalho, assim, entregar meus trabalhos, assumir meus compromissos, buscar trabalhar com responsabilidade. Então, assim, como você falou, né, as escolhas e as minhas escolhas sempre foram por esse caminho. E eu acho que uma outra coisa é sempre estar atento, né? Eu falei de informações, mas estudar, ler. Eu acho que ler é fundamental, né? Porque, assim, tem umas coisas, a gente está com essa coisa da inteligência artificial. Tem uma coisa que a inteligência artificial não vai fazer pela gente, que é aprender, que é estudar,
quer ter experiências, né? Quer conhecer gente, eu acho que relacionamento, networking, todas essas coisas ajudam bastante. Mas eu acho que leitura, eu acho que é uma coisa, assim, atividade cultural, né? Você ler, você ir ao cinema, conversar com gente, tudo que ajuda a desenvolver a gente como seres humanos, né? Além do profissional, porque tudo que a gente vai pegando enriquece. Não necessariamente você precisa ler, eu sou cientista, sei lá, de uma área específica, de etanol, por exemplo, né? E vou estudar só sobre etanol. Não, leia outras coisas, leia sobre filosofia, vá para as exposições de arte, se inteira de outras questões, viaja para conhecer outros povos. Tudo isso vai enriquecer muito e são coisas que a inteligência artificial não vai te dar, são experiências. Então, acho que é isso, trabalhar com seriedade e tentar ter uma vida rica culturalmente. Legal. Humana, né? Cada vez mais trazer as coisas humanas pra gente. Muito importante, né? Demetrios, e você? Bom, o conselho que eu daria para quem está aí no início da carreira, que eu também gostaria de ter ouvido, especialmente como internacionalista, acho que a gente conhecer melhor o Brasil, né, conhecer de onde a gente veio, quem a gente é, né, então no caso da COP, por exemplo, né, conhecer a Amazônia, acho que essa é a ideia, né, da própria COP, de fazer em Belém que as pessoas conheçam a Amazônia, conheçam do que estão falando, né, porque a gente está discutindo aí as questões ambientais e às vezes não conhece o principal elemento de poder ambiental que nós temos no mundo, que é a Amazônia. Então, claro, conhecer o Brasil e, se der, conhecer também o resto do mundo, né? Quando estamos em outros lugares, vamos ser, assim, representantes do Brasil. Então, as pessoas esperam que a gente conheça realmente o Brasil e fale do Brasil para elas. Muito legal. Eu acho que quanto mais a gente conhece a nossa cultura, mais a gente fortalece nossa autoestima, né? E a autoestima é uma coisa tão importante para quando a gente sai daqui, mostrar também quanto a cultura latina é importante, né? Relevante. Enfim, mas é isso. Eu achei muito, muito boas as dicas, inclusive para a gente abrir a nossa mente, né? Culturalmente, viajar, entender quem a gente é, porque eu acho que é aí que a gente consegue também entender as nossas escolhas. Gente, eu agradeço muito pelo papo, acho que foi muito esclarecedor, muito rico, e espero que quem ouviu a gente aqui entenda um pouquinho mais e pense um pouquinho mais todos os dias nessas pequenas escolhas. Obrigada, Zá. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, Zá. A COP30 está chegando e agora você já está por dentro dos principais pontos do evento. Então fique ligado nessas importantes decisões. E não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.